Bom, então aqui o nosso projeto vai ser a criação de uma blockchain, né? É uma blockchain, então, no caso, mais para estudo, né? Para ensino, para que a gente possa entender, então, os mecanismos que a gente vai construir na linguagem Rust, né? Para poder, então, criar o que seria uma ideia de uma blockchain. Para isso, então, aqui dentro do desktop, vou criar um novo diretório, que eu vou chamar Blockchain Rust. Aqui, então, eu vou entrar em Blockchain Rust. E eu vou criar, então, aqui um diretório executável, tá certo? Em Rust. Então, cargo new dash dash binary. Então, aqui a flag que esse diretório é um diretório executável em Rust, né? Então, dentro dele eu vou ter um arquivo main. E o nome do nosso projeto, então, vai ser blockchain. Feito isso aqui, então, a gente tem aqui blockchain. Vamos entrar em blockchain e agora nós podemos chamar o VS Code e iniciar, então, as importações necessárias para que a gente construa, né, o que seria a unidade estrutural da blockchain, né, que é o bloco. Bom, com o VS Code em mãos, meu primeiro interesse aqui, então, é entrar no nosso arquivo cargo.tml. Nós temos, então, aqui o nome do package, que é o nome do nosso diretório blockchain, versão e edição. E aqui, então, nós iremos colocar algumas dependências que nós teremos interesse para a construção do bloco, né, e posteriormente da blockchain. Bom, aqui eu vou dar um paste, tá certo? E eu irei colocar, então, esse arquivo aqui nos anexos dessa aula, para que vocês possam, então, ou substituir o arquivo de vocês, né, ou fazer a cópia e cola, então, dessas bibliotecas que eu acabei de colocar aqui. Vou explicar agora a utilidade dela, né, uma por uma, né, de cada package, de cada biblioteca, para que a gente possa entender, então, por que a gente utiliza essas dependências, né, no nosso projeto. Bom, então essa primeira biblioteca aqui, né, SH2, versão 0.10.6, é uma biblioteca então para criar hashes, né? Então a gente utiliza essa nomenclatura de hashes para criar o que seria uma impressão digital, né? Então são vários dígitos, né? Vários caracteres que formam essa impressão digital, né, do bloco. Então essa biblioteca vai fornecer esses hashes criptográficos para a gente. E essa ideia então de utilizar hashes, né, é que ele vai transformar então uma informação. E a ideia dos hashes, né, é que eu posso também utilizar uma informação, transformar essa informação em um hash, tá certo? Então essa informação pode ser uma palavra ou uma imagem, transformo em um hash, que é uma sequência então que será uma sequência única, né, de números e letras, né, enfim, de caracteres. E esse hash então ele vai garantir, né, essa informação única, né? Que essa informação então ela não possa ser nem alterada nem adulterada, né? Então ela fornece essa impressão digital dessa informação que estará então dentro do nosso bloco, que também será único, terá o seu hash. Agora em relação aqui à segunda biblioteca, que é o Rust Crypto, ele é uma biblioteca então que ele serve para a gente utilizar algumas operações criptográficas em Rust, né? Então, é justamente essa biblioteca que vai fornecer então para a gente ferramentas matemáticas, né, para garantir a criptografia. Então, aqui dentro dessa biblioteca nós temos alguns algoritmos para criptografar, né, e descriptografar as informações, né, gerar números aleatórios, né, além de outras utilidades matemáticas para auxiliar a seguridade da informação, né. O terceiro package aqui, né, a terceira biblioteca, que é o Beancode, também tem essa ideia em relação à criptografia, mas agora está falando em relação a transformar um dado em formato binário, né? Então ele vai pegar uma informação, dados, números, textos, né, e vai transformar isso numa sequência de zeros e um, né, que faz com que eu possa armazenar facilmente essa informação. Agora o package failure, ele vai então auxiliar a gente para lidar com situações de erros, né, para tratamento de erros e possíveis falhas que aconteçam na execução do programa. E facilitando então que a gente até crie, né, e defina alguns tipos de erros mais personalizados, né, que vai fazer com que o nosso programa ele rode de maneira mais eficiente, né, e forneça informações mais detalhadas sobre o tipo de erro que está acontecendo. Bom, agora aqui o SLED,
Ele vai então ser uma biblioteca que vai aumentar a eficiência também do nosso código, tá? Porque ele vai então otimizar, principalmente o desempenho em relação à maneira que a gente vai armazenar pares de dados, tá certo? Então, no caso, uma chave, um valor, no nosso disco rígido. Ou no caso também de outro dispositivo de armazenamento. Então, a gente utiliza bastante ele quando a gente quer armazenar e recuperar grandes quantidades de dados de forma mais rápida e segura. Já o log é bastante utilizado para debug, né? Então a gente vai utilizar durante a execução do código, né? Quando quer fazer uma depuração, algum monitoramento de alguma variável, né? Então a gente vai utilizar bastante para colocar no terminal informações sobre o bloco, a blockchain, né? O Nvlogger também eu tenho esse interesse também em logar informações, né? De facilitar o registro de mensagens durante a execução do programa. O Clap é, eu vou utilizar ele então quando eu tiver interesse em criar linhas de comando, né? Então cargo, run e daí coloco mais alguma coisa na linha de comando para ter então uma maior interação com o usuário do nosso aplicativo, né? Da nossa aplicação. Ele vai ajudar a gente então a criar novas argumentos, né, para a linha de comando. Então, digamos, eu posso botar cargo run blockchain, e daí aparece a blockchain, cargo run add block para adicionar um bloco, o Bitcoin Cache Address. É para a gente conseguir fazer a conversão de diferentes formatos de address, né, de endereços do Bitcoin Cash. Então você tem o formato do Legacy, você tem o formato do Cache Address e assim por diante, né? Então é para que a gente consiga fazer essas conversões de formato. Range para gerar números aleatórios, né? O Merkle CBT em razão da criptografia. Então CBT aqui é de Compact Binary Trees. Então aqui eu estou falando de um tipo de estrutura de dados, né, que é bastante utilizado na criptografia e em sistemas de blockchain. O CERD e o CERD JSON é para que a gente consiga então fazer a serialização, né, e a deserialização dos dados. Então isso eu posso serializar em JSON, serializar em binário, né, em outros formatos, né. E no caso da deserialização é o processo inverso, né, então os dados eles são convertidos de volta para a estrutura original, né. Então, por exemplo, eu quero serializar um objeto, uma estrutura de dados, né? Daí eu vou lá, aplico um método aqui nessa biblioteca e faz com que essa estrutura de dados então seja transformada num JSON, né, ou num binário, enfim, auxiliando a gente, né, a poder fazer essas conversões de dados, né, em diferentes formatos. E o Simple Logger, né, por fim, também parecido com o Nvlogger e o Log, tem a ver com depuração, né, então fazer monitoramento, diagnóstico de problemas, né, bastante envolvido em debugging do código.